Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar um pouco com vocês. Eu gostaria muito de agradecer todas as pessoas que deixaram comentários, se inscreveram no canal e deixaram algum tipo de mensagem, alguma crítica ou alguma sugestão. É, eu, eu faço esses vídeos mais por lazer mesmo, e eu realmente sei que eu deveria postar mais. E eu estive tentando, mas acaba que eu tenho outros projetos que acabaram adiando muito um vídeo a sair perto do outro. Então, eu gostaria mesmo mais agradecer vocês pelo feedback que vocês me deram. E também um abraço para Elis Regina, de Uberaba, antes de começar esse vídeo. Era uma quinta-feira em agosto de 2002. Eu tinha 12 anos e morava com a minha mãe há 6 anos, desde que ela e meu pai se divorciaram. Logo após o divórcio, minha mãe conheceu um novo homem que foi morar conosco após alguns meses. Olhando para trás, eu posso me lembrar de algumas vezes em que ele demonstrou um comportamento que despertava sinais preocupantes, como uma noite, talvez em 1999, quando eu e minhas irmãs, que compartilhávamos os fins de semana entre nossa mãe e meu pai, estávamos assistindo um final de temporada de uma série muito tarde na noite. Ele estava bêbado e entrou na sala. Quebrou a TV com as mãos. Naquela época, as telas de TV eram de vidro, então ele se cortou feio e gritou com a gente enquanto sangrava. Minha mãe o perdoou depois que ele provavelmente deu 1 milhão de desculpas nos dias seguintes. De qualquer forma, no início de 2002, minha mãe finalmente decidiu dar um tempo no seu relacionamento. E eu e ela nos mudamos para outro apartamento a alguns quilômetros de distância para nos distanciarmos. Eu, ainda sendo a criança ingênua que pensava que poderia ter 2 pais, não estava muito animado com a ideia. Eu já odiava ter visto minha mãe e meu pai se separarem, e agora eu tinha que deixar um homem com quem tinha me acostumado ao longo de todos esses anos. Eu ainda era apenas uma criança e ignorei todos os sinais e até me lembro de ficar ressentida com minha mãe por deixá-lo. Enfim, a minha história começa na quinta-feira, dia 8 de agosto de 2002. Estava na escola e não me sentia muito bem. Também notei algum tipo de irritação de pele na cintura. Então meu professor me mandou ao médico e o diagnóstico foi herpes. Eu ainda consigo ver o médico bem na minha frente, me dizendo que se a irritação piorar e atingir todo o meu quadril, eu poderia morrer. Então fui para casa pro restante do dia e pude ficar em casa no dia seguinte, sexta-feira 9, também. Na sexta-feira de manhã, minha mãe me acordou cerca de 20 minutos antes de ir trabalhar, para que ela pudesse me dar uma olhada, tomar um café da manhã comigo e me trazer de volta para a cama para ter certeza de que eu descansaria. Depois que ela saiu, lembro de me estar deitada na cama e ficar aliviada porque a irritação havia melhorado durante a noite, quando de repente ouvi um barulho no corredor. Meu quarto não estava conectado ao corredor, então eu só podia ver o quarto adjacente e, como minha mãe havia saído alguns minutos antes, presumi que era ela e chamei por ela. Segundos depois, o ex-namorado da minha mãe apareceu na minha porta, perguntando o que eu estava fazendo em casa e por que não estava na escola. Depois que eu disse a ele que estava doente, com herpes, ele imediatamente me disse o quanto sentia falta de nós e de minha mãe, e sentia muito por não estar lá, que adoraria conversar com minha mãe e consertar as coisas. Como eu ainda estava infeliz com a separação deles, disse coisas idiotas como se eu também sentisse falta dele e que queria que eles voltassem. Não posso acreditar que acreditei seriamente nisso em algum momento. Depois de alguns minutos de conversa fiada e ele fingindo se importar com meu bem-estar, ele me fez prometer não contar à minha mãe que ele passou por aqui antes de partir. Eu obviamente disse a ela no minuto em que ela voltou para casa, porque eu não conseguia guardar segredos dela e também queria que ela soubesse. E, de novo, eu sendo uma criança idiota de 12 anos, nem questionei como ele entrou no apartamento, sem chave, e sem que alguém abrisse a porta para ele. Eu nunca, em 1 milhão de anos, teria pensado que isso poderia ser um comportamento ilegal ou impróprio. Eu conhecia aquele homem, e ele morava conosco há vários anos. No mesmo dia, poucas horas depois, meu pai me levou até minha avó,
Como havia planejado com semanas de antecedência passar o fim de semana com ela, e já me sentia muito melhor. Minha mãe deveria me buscar de volta no domingo, mas naquela manhã, minha mãe não atendeu o telefone por cerca de 12 horas, o que era incomum. Um amigo da família me buscou, me levou para casa e ainda sem notícias da minha mãe, já que existe uma regra no meu país que uma pessoa tem que estar desaparecida por 24 horas antes de arrombarem a porta do apartamento, e ela sumiu no sábado à noite. A polícia só teve permissão para abrir o apartamento no domingo à noite. Minhas irmãs, meu pai e eu entramos. Peguei todo o material escolar e fui ao banheiro. Depois de sair do banheiro, encontrei a prótese dentária da minha mãe em um balcão no corredor. Sem perceber que poderia ser uma evidência em potencial, eu peguei e levei para a cozinha onde meu pai estava sentado com um policial. Meu pai contou mais tarde que, assim que viu a prótese, soube que algo havia acontecido. Minha mãe havia consertado os dentes apenas alguns meses antes e não saía de casa sem eles. Depois de pegar nossas coisas no apartamento, meu pai nos levou de volta para sua casa e esperamos. Segunda de manhã e ainda nenhuma mensagem da minha mãe. Não fomos à escola naquela segunda-feira, mas planejamos voltar no dia seguinte. Terça de manhã acordei sozinho, embora meu pai tivesse dito que iria nos acordar e nos levar para a escola. Eu estava prestes a descer quando eu vi o padre da vila saindo de nossa casa. A polícia havia encontrado minha mãe na noite anterior. Na noite de segunda-feira, um dos vizinhos da minha mãe subiu para lavar a roupa no sótão quando percebeu que uma das portas estava trancada. Nenhum residente do prédio tinha a chave desse cômodo específico, então tiveram que ligar para o senhorio para abrir a porta. Tento não pensar no que descobriram, já que estávamos no meio do verão e minha mãe estava morta há cerca de 48 horas. Minha mãe foi assassinada pelo ex-namorado, depois que ele voltou no apartamento no sábado à tarde para conversar. A última pessoa com quem minha mãe falou foi minha tia, pouco antes de desligar. Minha mãe disse: "Tem alguém batendo na porta." "É ele de novo, tenho que desligar, te ligo mais tarde." Ele teve acesso ao apartamento da mesma forma que sexta-feira, com cartão de crédito. Ele foi preso apenas um dia depois em um bar, depois de dizer ao barman que ele tinha feito algo realmente estúpido. Não me diga. 8 meses depois, em abril do ano seguinte, eu e minha irmã mais velha tivemos que testemunhar no julgamento do assassinato. Mas antes de prestarmos nosso testemunho, nosso pai argumentou com o tribunal e certificou que não teríamos que ver o assassino. Lembro-me de estar sentado em uma sala grande e muito fria. Meu pai bem ao meu lado, segurando minha mão, os advogados à minha direita e à minha esquerda, assim como o juiz à minha frente. Lembro-me de ser questionado sobre o dia que ele entrou em nosso apartamento e responder todas as perguntas da forma mais sincera que pude. Eles o sentenciaram a 9 anos de prisão, homicídio culposo afetivo. Foi a causa oficial. 7 desses 9 anos ele passou atrás das grades e, pelo que eu sei, ele voltou para perto da nossa cidade natal, perto de onde tudo aconteceu. Ao longo dos anos, as pessoas me disseram que eu tive sorte, que ele poderia ter matado a mim e minha mãe, se ela ainda estivesse em casa naquele dia. Se ela tivesse ido embora apenas alguns minutos depois, talvez ela tivesse topado com ele lá embaixo, ou se ele conseguisse entrar no apartamento enquanto ainda estávamos tomando café da manhã. Muitos e sis e poderiam ser. Eu sei que não serei capaz de mudar o passado, mas espero poder controlar meu futuro. Então, pro ex-namorado da minha mãe, o homem que não tem um nome porque não merece, vamos não nos encontrar nunca mais. Isso aconteceu em 2016, quando eu era uma estudante universitária de 17 anos do primeiro ano da escola de cinema. Morava sozinha no meu primeiro apartamento. Era muito pequena, mas tinha muito orgulho da minha independência. Nunca me senti insegura neste apartamento por vários motivos. Havia vários portões na residência que precisavam ser abertos através de um código que apenas as pessoas que moravam lá conheciam. Minha porta tinha 3 fechaduras diferentes e ficava ao lado da universidade. Então, a maioria das pessoas que moravam no bairro eram estudantes universitários. Nada de ruim havia acontecido na vizinhança antes. Sempre tive muito cuidado ao trancar a porta ao sair de casa. Sempre verifico 2 vezes.
tem um leve toque. Então, dessa vez, eu saí para ir para a aula e fui trancar a porta, mas por algum motivo não consegui tirar a chave da fechadura. Estava completamente presa. Então fui buscar o zelador do prédio para me ajudar. Mas ele não estava lá, estava ficando atrasado para a aula. Então fui para a aula com a chave ainda na fechadura. Tirei o chaveiro primeiro, então não ficou muito visível. Quando cheguei em casa, o zelador estava de volta. Então ele veio me ajudar e não pudemos tirá-la por 15 minutos, até que de alguma forma ele conseguiu. Ele me disse que a fechadura estava danificada, mas que eu não precisava necessariamente trocá-la se a fechasse apenas uma vez em vez de duas. Eu apenas disse ok e foi o fim de tudo. Eu realmente não estava preocupada por causa de quão seguro eu me sentia nesse prédio. 2 meses depois, certa noite, eu estava levando o lixo para fora, por volta das 23 horas, enquanto falava ao telefone com a minha irmã. Lembro de ter dito a ela que estava levando o lixo para fora, que depois tomaria um banho antes de ir para uma festa. Como já disse, sempre tranco a porta, mesmo que seja só para levar o lixo para fora. Porque a minha fechadura estava danificada, só tranquei uma vez. Quando voltei ao meu apartamento, encontrei a porta destrancada, o que me assustou logo de cara. Então entrei no apartamento e tranquei a porta imediatamente, com 3 tipos diferentes de fechadura. Quando você entra no meu apartamento, que tem apenas 215 pés quadrados, você tem o cômodo principal à sua frente e a porta do banheiro imediatamente à sua esquerda. Eu tinha deixado a porta do banheiro ligeiramente aberta, o suficiente para que eu pudesse ver um homem no meu chuveiro, virando as costas para mim. Naturalmente, quando eu vi isso, tentei abrir a porta e sair o mais rápido possível, mas minha fechadura principal foi danificada 2 meses antes e eu não conseguia abri-la por mais que tentasse. Nesse momento, tudo que eu consegui pensar foi no fato de que precisava sair o mais rápido possível. Pulei a janela sem pensar muito, achei que era a única solução. Exceto, eu morava no 2º andar, então quebrei completamente meus tornozelos. Comecei a correr de todas as maneiras que pude, e quando eu me afastei um pouco mais do prédio, olhei para trás e um homem estava lá, na minha janela, me observando fugir. Pensei em 2 resultados possíveis: ou o homem iria pular e me perseguir, exceto que eu não iria longe com meus tornozelos quebrados, ou ele ficaria com medo da altura e ficaria trancado no meu apartamento. Felizmente, ele escolheu a opção 2. Fui me esconder em um arbusto um pouco mais longe e chamei a polícia, que chegou em apenas 10 minutos porque eu morava perto da delegacia. Eles empurraram minha porta e o homem estava lá, sentado no meu sofá, segurando uma faca de cozinha, esperando que eu voltasse, como se ele achasse que eu não chamaria a polícia. Prenderam o cara e depois me contaram que ele já havia sido preso por agressão sexual, estupro, tentativa de sequestro e tentativa de homicídio. Eles também me contaram como tudo tinha acontecido. Como eu disse, era um bairro muito amigável, com a maioria universitários, então ele entrou no prédio por outras pessoas segurando a porta para ele. Ele então me ouviu dizer à minha irmã que eu estava indo tomar um banho, por isso ele estava esperando por mim no banheiro. Ele mexeu na minha fechadura enquanto eu levava o lixo para fora. Ele aparentemente me notou no campus da escola e me seguiu até minha casa várias vezes, antes de realmente conseguir entrar. Ele ficou lá dentro esperando por mim porque eu tinha trocado meu telefone recentemente e o anterior ainda estava na mesa, então ele achou que eu não tinha um telefone comigo para chamar a polícia. Não moro mais lá, mas depois desse acontecimento, para entrar no prédio, todos precisavam de um cartão de identidade que comprovasse que morávamos lá. As identidades do edifício foram criadas e tínhamos que digitalizá-los todas as vezes, e era a única maneira de entrar no edifício. Nada de ruim aconteceu no bairro depois disso. Ele voltou a ser muito tranquilo e amigável. Apenas um adendo depois dessa história, que, pelo jeito que a pessoa relata, eu acho que ela não tentou ligar os pontos de que o incidente que levou a fechadura dela a ficar quebrado provavelmente era a mesma pessoa tentando entrar na casa dela e fazer alguma coisa bem antes. Eu sei desse subreddit porque eu encontrei alguns vídeos do YouTube sobre histórias daqui e sempre quis compartilhar essa história em algum lugar, só nunca soube o lugar certo. Mas aqui estou.
Apenas 3 pessoas sabem dessa história porque eu simplesmente não falo dela. Os eventos aconteceram 13 anos atrás e ainda me incomodam até hoje, mesmo que eu não esteja mais em nenhum tipo de perigo. Quando eu estava na faculdade, fiquei super deprimida e estressada, perto do meu primeiro ano. Eu sempre gostei de estudar e comecei a escorregar perto do final do meu período letivo, então isso me deixou muito mal. Nunca havia sido reprovada em matérias antes e isso me colocou sob um estresse ridículo. Eu me formei e imaginei que tudo iria embora com isso, mas eu ainda me sentia mentalmente confuso. Minha irmã sabia o quão ruim eu estava nos últimos anos de escola, então ela bolou um plano para me surpreender. Sempre quis ir para Miami enquanto crescia. Eu sei como isso sou idiota, mas sendo uma garota que cresceu no meio oeste e até fez faculdade lá, sempre pareceu super emocionante. Até este ponto eu já havia viajado, mas nunca fui a um lugar tão animado ou grande como Miami sempre pareceu. Minha irmã planejou férias de 5 noites comigo como uma forma de me tirar dessa névoa mental, e também para comemorar nossa maneira a minha formatura da faculdade. Eu estava super animada. Os poucos meses se passaram e chegou a hora da viagem. Chegamos lá e as primeiras noites foram incríveis. Nós visitamos os restaurantes que eu tinha na minha pequena lista de lugares para experimentar e passamos muitas horas à beira-mar. Eu nunca fui uma garota festeira. Até este ponto da minha vida eu estive bêbada talvez 2 vezes. Minha irmã era o oposto. Ia em todas as festas que aconteciam em nossa cidade. Ela se cansou de voltar para o quarto tão cedo todas as noites e me convenceu a ir a uma boate com ela pela primeira vez. Lutei um pouco com a ideia, mas baixei a guarda porque estava me sentindo ótima pela primeira vez em muito tempo. Estava pronta para tentar coisas novas. Era uma noite de sábado, no centro da cidade, no pleno verão. Chegamos a essa boate e a fila, sem brincadeira, ia em torno do edifício. Era enorme. Esperamos na fila pelo que pareceu uma eternidade e finalmente pudemos entrar. Eu entrei e me senti como se tivesse levado um tiro por causa do barulho. Minha irmã me arrastou até o bar e pediu algumas doses de bebida com um nome engraçado. Mais uma vez decidi abaixar a guarda e tentar coisas novas. À medida que mais doses aconteciam, decidi que esse seria o tema da noite, experimentando coisas novas. Eu sabia o quão chato eu era e estava, na minha opinião, no lugar mais emocionante do mundo. Por volta dos 45 minutos de dança e bebida, fiquei muito bêbado, quase apagando. Eu estava muito bêbado e estava ciente disso. Eu me encontrei deitado em um sofá, na área de cima com uma vista para a pista de dança, enquanto minha irmã estava dançando com alguns caras. Tentando me acalmar conscientemente, percebi o quanto precisava fazer xixi. Então me sentei no sofá para levantar e caminhar até o banheiro próximo. Quando me sentei, um homem enorme rapidamente se sentou tão perto de mim que pude sentir sua calça de couro pressionada na minha perna. Ele era enorme, absolutamente mais de 1,80 de altura e parecia algum tipo de fisiculturista. Admito que ele era muito bonito, mas eu estava tão bêbado que nem estava tentando flertar, apenas me levantar para encontrar o banheiro. Ele sorriu para mim e gritou por cima da música algo como: "Vai embora tão cedo?" Lembro-me de rir nervosamente e tentar me levantar. Mas ele agarrou meu vestido e me puxou de volta para uma posição sentado ao lado dele. Seu sorriso foi embora e ele disse em um tom muito profundo: "Eu não me lembro de ter dito a você que você tinha permissão para sair, vadia." Mesmo que eu estivesse muito bêbado antes disso, eu senti que fiquei sóbrio em segundos. Nunca tinha acontecido nada assim antes, mas eu não ia permitir que esse cara, não importa o quão maior ele seja, fizesse isso comigo. Tentei me levantar novamente e ele fez exatamente a mesma coisa, mas muito mais agressivo. Eu lembro de pensar no quão insanamente rude isso era, mas não tive medo por causa de quantas pessoas estavam ao meu redor. Ele cutucou nos meus calcanhares com suas grandes botas de couro amarelo e disse: "Não pude deixar de notar o quanto eu quero foder seus pés." Minha reação de luta ou fuga disparou. Eu dei um tapa na cara dele e me levantei para ir embora. Eu estava muito desconfortável, mas ainda não estava com medo apenas por causa da quantidade de pessoas ao meu redor. Enquanto eu estava indo embora, ouvi-o rir e ele gritou para mim: "Estou tentando decidir se quero manter seus pés depois de cortar o resto do seu corpinho em pequenos pedaços." Eu ainda ouço isso passar na minha mente claro como um dia. Afastei-me rapidamente enquanto eu tentava procurar a minha irmã na pista de dança lá de cima. Eu não conseguia encontrá-la.
Então decidi pegar meu telefone para mandar uma mensagem de texto para ela, apenas para perceber que havia uma ligação perdida dela. Eu estava fora do alcance desse cara e fui para o banheiro para poder ligar de volta. Ainda estava muito alto lá dentro, mas não o suficiente para ela não conseguir me ouvir. Entrei em uma cabine e liguei de volta. Enquanto eu estava no box, eu ouvi a porta do banheiro se abrir e alguém entrou diretamente do meu lado. Eu estava esperando ela atender quando olhei para baixo da cabine e vi as mesmas botas de couro amarela muito distintas. Ele estava apenas parado ali. Eu senti que estava prestes a morrer. Eu sei que ele sabia que eu estava lá. Prendi a respiração e desliguei o telefone apenas olhando para os seus sapatos, não se mexendo nem um pouco desde quando ele fechou a porta. Eu ouvi a porta do banheiro principal abrir novamente e eu imediatamente corri para fora da cabine, para fora do banheiro e direto para fora do clube, sem desacelerar nenhuma vez. Eu estava apavorada. Acontece que minha irmã estava perto de onde eu saí tentando me ligar para perguntar se eu estava pronto para ir embora. Eu disse a ela que precisávamos voltar pro hotel o mais rápido possível. Voltamos pro quarto em segurança e eu contei a ela tudo o que aconteceu. Ela sugeriu chamar a polícia, mas eu estava pronta para apenas esquecer. Mudamos nosso voo e na noite seguinte fomos de volta para casa. Durante alguns anos procurei ativamente online por detenções na área para ver se ele algum dia apareceria, mas nunca aconteceu. Depois de alguns anos melhorei mentalmente e superei a maior parte. É sem dúvida o momento mais assustador da minha vida. Não sei quem era esse cara e se ele estava só dizendo coisas para me assustar, ou se estava falando sério. Mas, cara da boate, vamos não nos encontrar de novo. Eu comprei uma casa e tive um convidado surpresa. Meu parceiro e eu compramos recentemente nossa primeira casa. No dia do fechamento, a corretora de imóveis nos disse que o vendedor não lhe deu as chaves da casa e afirma nunca ter tido um controle remoto para a porta da garagem. Quando questionado sobre quando poderemos obter as chaves, a corretora de imóveis diz que o vendedor trabalha a 1 hora de distância por longas horas. Portanto, não poderíamos pegar as chaves até 9 ou 10 da noite. Mas, em vez disso, a corretora de imóveis providenciou e pagou por novas fechaduras na porta da frente e nos deu dinheiro para comprar controles de porta da garagem. Eba, fechaduras grátis! Então, compramos a casa e todo o resto é tranquilo. Até eu instalar e ligar a nossa eletricidade. A companhia elétrica diz que não pode ligar nossa energia até o dia seguinte, embora eu tenha ligado pela manhã. Eu poderia revirar meus olhos para dentro da cabeça. A casa precisava de uma boa limpeza, pois o vendedor não se preocupou em limpar quando se mudou. Deixe-me primeiro falar sobre o layout da casa. Quando se passa pela porta da frente, ela se abre para a área de estar com a cozinha à esquerda, uma bela cozinha de plano aberto. Parte da cozinha está escondida da porta da frente devido às escadas que levam ao porão, então você não pode ver o forno ou a geladeira. O bairro é um dos bairros mais seguros da minha área. Tive que usar a porta da frente para mover as coisas, pois as fechaduras foram instaladas antes de eu chegar, então não me incomodei em trancar a porta. Ok, continuando com a história. Como não tinha eletricidade, decidi começar limpando a geladeira. Eu ligo um podcast de crimes reais e terror verdadeiro e começo a limpar. As portas da geladeira estão abertas e eu estou fazendo minhas coisas, quando uma sombra aparece atrás de mim. Eu sabia que esse não era o meu parceiro porque ele estava dando aula. Eu me viro para ver um homem com capuz preto e shorts pretos me dizendo que ele está aqui para deixar um controle remoto da porta da garagem. Ele deixa o controle na ilha da cozinha e não diz mais nenhuma palavra. Provavelmente eu assustei tanto quanto ele me assustou, porque ele não disse mais nada e saiu correndo porta fora. Levei um tempo para me recompor e ligar para o meu parceiro, esperando que ele estivesse em intervalo para contar a ele o que aconteceu. Eu também mandei uma mensagem ao nosso corretor de imóveis sobre isso. Foi uma interação muito estranha. Pensei se não ouvi uma batida porque estava focado, mas ele não bateu. Sei disso porque menos de 1 hora depois, outro homem bate na porta e explica que está aqui para deixar a chave da porta da frente. E se ele tocou a campainha, não ouvi porque não havia eletricidade. Ainda estamos trabalhando na casa antes de nos mudarmos oficialmente. Agora estou ultra assustada por estar em casa sozinha e me recuso a ouvir podcast de crimes reais enquanto a casa está vazia.
Metade da vila estava babando por Dominica desde o dia que ela chegou, e até eu tive que admitir que ela tinha um certo je ne sais quoi. Antes do incidente, eu a vi 2 vezes no lago, com água até a cintura, girando como se ela não se importasse com o mundo. Ambas as vezes, um grupo de adolescentes, além de alguns veteranos pervertidos, rapidamente se reuniram para olhá-la boquiabertos. Ame-a, odeia, logo, a Dominica era tudo que qualquer um falava. Com a única exceção de mim, todos os residentes haviam caído sob seu feitiço. A maioria das pessoas acreditava que ela morava perto do lago porque esse é o único lugar que haviam. E ela era dolorosamente quieta, embora isso não impedisse os caras de dar em cima dela quando ela se sentava ao longo da margem, penteando o seu cabelo. Logo, as mulheres começaram a reclamar que seus maridos ou namorados perdiam interesse por elas. Um padre local até deixou o clero, citando a necessidade de seguir seu coração. Achei que as coisas não poderiam ficar mais estranhas. Eu estava errado. O incidente começou com uma forte tempestade. Houve chuva lateral e nuvens negras que obscureceram o céu. Não demorou muito para que o lago inundasse. E então, ouvi alguém cantando do lado de fora. Dominica estava lá fora, seca até os ossos, marchando pela rua. E seguindo-a como hordas de zumbis estavam todos os homens da vila. Atrás deles estava um grupo de senhoras perplexas. Eu rapidamente corri para fora e perguntei o que estava acontecendo. Os homens estavam em transe, incapazes de responder. As mulheres não sabiam. Dominica levou o grupo até o lago. Em seguida, nadou até o meio dele, onde chamou seus seguidores leais. E juntos, eles foram. À medida que se aproximava do centro, a aparência de Dominica se tornava cada vez menos humana. Logo, seu cabelo estava verde, viscoso, como alga marinha, e sua boca se abriu cada vez mais, revelando incontáveis fileiras de dentes serrilhados. De repente, o feitiço foi quebrado. Vários homens gritaram e tentaram nadar para longe, mas foram lentos demais, muito lentos. Dominica deslizou pela superfície e os puxou para baixo um por um. Logo todo o lago estava manchado de rosa por causa de todo o sangue diluído. Algumas mulheres avançaram desesperadas para salvar seus cônjuges. Eu e o resto apenas corremos, completamente horrorizados. A essa altura, as ruas estavam inundadas. Dominica saltou dentro e fora de corpos d'água com menos de 60 centímetros de profundidade, arrastando os mais lentos entre nós e desaparecendo completamente. Fui um dos poucos sortudos que conseguiu voltar para casa. Houve ligações desesperadas para a polícia, o exército, o maldito governo, qualquer um que pudesse ajudar ou explicar. Você pode imaginar como isso aconteceu. Parecia um caso de inundação repentina, mais histeria coletiva, resultando bicho-papão sereia. Nos dias seguintes, fiquei em completo estado de choque. Meu namorado, Tony, ficou preocupado quando eu não atendi meu telefone e pegou a estrada para me ver. Contei tudo a ele. Sua única pergunta era: como era a aparência dessa Dominica? Ela devia ser loucamente bonita para causar tanta paixão. E eu disse a ele que se algum dia eu decidisse aceitar a oferta de meu pai de trocar para mulheres em troca de ser escrito de volta em seu testamento, ela é a única mulher que eu escolheria.